Que a santa paz de Deus permaneça em nossos corações. Hoje vamos falar sobre curiosidades da Bíblia. Eu colhi algumas informações sobre a Bíblia e vou repassar para vocês. Ela divide-se em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 39 livros e o Novo Testamento composto de 27 livros, formando um total de 66 livros. A palavra Bíblia vem do latim biblia, não sei se é assim que se pronuncia, mas quer dizer livro ou livros. Muito bem, a linguagem da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e no aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego. Agora, uma curiosidade muito bacana da gente conhecer. A primeira tradução do Antigo Testamento, veja bem, a primeira tradução ela foi feita antes de Cristo. Todo mundo pensa que as traduções que surgiram aconteceram depois de Cristo. Negativo. Você estava errado ou está errado se pensou dessa maneira. Ela foi feita de 250 a 150 antes de Cristo e se chama Septuaginta. Septuaginta porque precisou de 70 tradutores para fazer esse maravilhoso trabalho. Ela foi traduzida do aramaico e o hebraico para o grego. Agora nós vamos para a parte mais legal. O Antigo Testamento, ele é dividido. Você nunca percebeu isso? Ele é dividido em 4 partes importantes. E são elas. A primeira parte é o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que trata-se da lei. São chamados também de os livros da lei. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segunda parte são os livros da história, que contam os acontecimentos. São eles: Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Terceira parte do Antigo Testamento são os livros que falam da sabedoria e poesias. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E vamos agora para o quarto e última parte do Antigo Testamento. São os livros das profecias. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Agora vamos para a divisão do Novo Testamento. Minha esposa está rindo, mas vamos lá, vamos prosseguir, não vamos dar ideia para isso não. Divisão do Novo Testamento. Também o Novo Testamento é dividido em 4 partes. São eles: os Evangelhos. Lembra dos Evangelhos? São eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. A segunda parte do Novo Testamento, ou seja, é o livro da história da igreja. Ele está contido em um livro só. A história da igreja primitiva, tá? Está contida em um livro só. Atos dos Apóstolos. E terceiro, são as epístolas, ou seja, as cartas. São Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Quarta e última parte é o livro da profecia. Eu creio que nem precisa falar, que você já sabe qual é, né? Qual é o livro da profecia que todo mundo teme em ler? Ele mesmo, Apocalipse. Agora uma observação importante. A Bíblia ela foi escrita durante um período de aproximadamente 1500 anos, tá? O primeiro escritor começou a escrever ela, depois de 1500 anos, o último terminou ela. Olha que bacana. O importante disso é que todos foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia não possuía capítulos e nem versículos. A partir do ano de 1500 surgiram os primeiros trabalhos de divisão de capítulos. Olha, vai um assunto aqui um pouquinho complicado de mexer. Nem todos gostam de teólogos, certo? Mas se você lê a sua Bíblia e ela tem títulos, subtítulos, capítulos e versículos, são trabalhos de teólogos, pessoas que estudaram a palavra de Deus. Ou seja, a partir de 1500 depois de Cristo, tá? A primeira Bíblia em inglês, com essas divisões, foi a edição de Genebra. Uau! Nós temos até hoje aí a Bíblia de Genebra. Então, a primeira que foi traduzida para o inglês, tá? É isso mesmo. Ela surgiu em 1560.
depois de Cristo. Perfeito? Vamos continuar. Mesmo com os escritores diferentes, a Bíblia concorda nos mesmos assuntos. Isso porque todos foram guiados pelo Espírito. Eu acabei de dizer. A Bíblia foi escrita por reis, militares, agricultores, pescadores, doutores, por diversas categorias de pessoas, mas escreveram uma mesma comunhão e escreveram a mesma coisa. Por um motivo: pelo Espírito Santo de Deus. Isso prova que a Bíblia não é escrita segundo a vontade humana, mas ela é escrita segundo a vontade de Deus. Na Bíblia nós encontramos dois assuntos principais. O primeiro assunto: a incapacidade de salvação do homem pelos seus pecados. A vontade de Deus para salvar o homem, a salvação do homem através da fé. Nós não somos capazes de nos salvar. Vamos ser salvos porque Deus tem uma vontade de salvar a sua criação. E a salvação que vamos receber é pela fé. Tem um ponto na palavra que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E o segundo assunto importantíssimo que diz as Escrituras é sobre as duas alianças. Acabei de ver aqui, eu fiz um texto, uma colinha aqui, porque era muita coisa para gravar e a gente acaba esquecendo os assuntos principais. Então, o segundo assunto da Bíblia são as alianças. A primeira aliança foi a lei e a segunda aliança, a graça. Espero que todos tenham entendido e que isso serviu para abrir um pouquinho a nossa mente sobre esse livro tão importante. Só um minutinho. Que é a palavra de Deus. Se você tem um em casa, dê valor. Se você não tem, adquire, porque nós temos um manual de vida nas mãos. E não só a vida que vivemos aqui, mas nos ensina como entrar na outra vida que teremos lá no céu. Esposa, tenha bom ânimo e faça tudo o que está escrito aqui, porque a Bíblia é a voz de Deus falando com o homem. Que Deus abençoe a todos.